E é isso aí, meus amores, voltamos com o Rafa Freitas. E eu tenho curiosidade, vocês também têm aí em casa, ilustre com exemplos, sem dar nome aos bois para nós, sobre esse processo de alguns clientes. Muito bom. É muito bacana que não tem assim uma faixa etária de cliente ideal para você atender. Meu cliente mais jovem, na época do processo, tinha 23 anos. E a minha cliente mais idosa tinha 67 anos. Que legal. E todos tiveram excelentes resultados. Esse caso dessa senhora é muito gostoso de falar sobre ele. Eu não vou dizer o nome, né? Ela não pediu autorização para poder citar o nome dela, mas Melhor a história não, né, gente? é uma história bacana que eu gosto de contar. Quando nós concluímos o trabalho, ela me contou que uma amiga, que ela não via há algum tempo, falou para ela assim: poxa, você está mudada, você está melhorada, você está se sentindo, parece que você está mais leve, você está de bem com a vida, e eu não te vi assim a última vez que a gente se viu, que a gente conversou. E ela disse que realmente tinha mudado, que ela tinha feito um trabalho profissional e que isso tinha dado um bom resultado para ela. A pessoa quis saber o que era. Ela explicou, né? Ela falou: eu fiz coaching. Mas para a pessoa entender o que era o coaching, ela precisou falar quem era o coach dela. Ela explicou como é que funcionava e disse que o coach era o Rafa, que trabalhava no Banco do Brasil. A pessoa falou para ela assim: impossível, aquele cara não poderia fazer isso com você. Como é que ele era no banco? Gente, curiosidade. Imagina, eu falei para ela assim, sabe o que é o pior de tudo? É que é verdade. Aquele cara realmente não poderia. Mas esse cara hoje é diferente daquele cara, porque precisou se desenvolver muito e querer mudar, né? Eu era uma pessoa muito fechada, eu era uma pessoa até sisuda, né, no atendimento. Quando eu trabalhava no banco, sempre primei por atender bem, mas não com aquele sorriso de quem está feliz fazendo o que gosta de fazer. Era um trabalho que, por mais que eu honre a minha história dentro do banco, né, eu faço questão de dizer, honro a minha história dentro do banco, se não fosse o tempo que eu trabalhei lá, eu não teria conseguido investir nos treinamentos, nas formações, que me tornaram a pessoa que eu sou hoje, que eu gosto mais dessa versão Rafa aqui. sem pedras de hoje. Sem pedras, né? Com algumas pedras, mas bem menos do que naquela época. E o resultado do trabalho mostra assim, poxa, eu estou no caminho certo. Fiz a escolha certa. Eu passava para as pessoas uma visão que eu não queria passar. De um cara que era fechado demais, sério demais e não capaz de trazer alegria ou leveza para a vida de ninguém. E eu me tornei um cara diferente que hoje pode fazer isso. E eu tenho, assim, na minha parede, em frente ao meu computador, onde eu atendo os meus clientes ali, em cima do monitor, uma frase. Essa frase norteia o meu trabalho, norteia nos dias que eu não estou afim de fazer, porque tem dia que a gente não está, né? Acontece com todo mundo. Ninguém é 100%. Dia que eu não estou afim, por exemplo, de gravar um vídeo, de fazer um conteúdo, ou qualquer coisa nesse sentido, eu leio aquela frase e eu falo, não, eu vou lá e vou fazer. Passa para minha frase, que quando eu tenho que gravar, eu tenho que gravar. Se fizer sentido para você, você pode usar. Ela é muito individual, porque ali é o que eu decidi que eu quero para minha vida. Está escrito assim: vim aqui para transformar vidas. Quando eu olho aquilo, eu lembro que não é por mim que eu vou gravar aquele vídeo. Não é por mim que eu vou fazer aquele conteúdo. É por alguém que vai estar vendo aquele conteúdo. E aquilo pode ajudar aquela pessoa a se sentir melhor naquele momento. Ou pode ajudar aquela pessoa a pensar, poxa, tem jeito. Eu posso conseguir o resultado que eu quero conseguir. Se ele conseguiu, se as pessoas que estão trabalhando com ele conseguiram, por que eu não posso? Se quem trabalha em banco consegue, porque eu não consigo, tô brincando, eu adoro todo mundo dos bancos. Mesmo que a gente chegue lá meio mal-humorado às vezes, né, Rafa? Olha, os funcionários costumam ser mais mal-humorados. Pelo menos era o meu caso. Não todos, mas era o meu caso. Eu vivia mal-humorado lá dentro. Mas quando eu leio aquilo, é para mim, né? Eu vim aqui para transformar pessoas. E é isso que eu amo fazer. Me fale sobre o método Vencendo Todos os Dias, um dia após o outro. Esse é um método que eu desenvolvi baseado nas metodologias de coaching de produtividade. Tá. Só que associei a isso o lado mais humano. Porque não dá pra gente só pensar em resultado e se sobrecarregar. Então a vida precisa, ao mesmo tempo, ser mais leve. Mais humanizada, né? Mais humanizada. O vencendo todos os dias é um conceito de que a gente pode vencer a nós mesmos todos os dias. A procrastinação, a falta de vontade de fazer o que precisa ser feito, as nossas inseguranças, as nossas dúvidas, as nossas limitações, as crenças que nós temos e que nos atrapalham. Né? Essas pequenas vitórias todos os dias vão levar a gente a ter um resultado.
Então eu criei um método, formatei um treinamento completo, com 8 módulos, em que vai desde a pessoa entender o seu objetivo de vida, até o ambiente onde ela está, o quanto influencia positivo ou negativamente os seus resultados, a entender e ter ferramentas para diminuir o impacto da autossabotagem na própria vida, aqueles pensamentos, né? Não sou capaz, não vou dar conta, não vou conseguir. Ou até os nossos falando isso diariamente para nós, daí seria um meio muito ruim em que vivemos, né? Exato. E aí tem como a pessoa criar a sua própria estratégia, criar o seu passo a passo para poder saber o que eu tenho que fazer amanhã para me aproximar do resultado que eu quero para a minha vida. Onde eu preciso chegar daqui a um mês para estar no caminho do resultado que eu quero ter para a minha vida. Criar um plano de ação mesmo. Um plano de ação que seja de simples execução, porque vai ser baseado em quem a pessoa é. Nesse treinamento tem todo um caminho montado, programado, ele foi muito pensado para que tivesse esse tipo de resultado. Foi feita uma validação desse método com vários clientes, onde eu trabalhei no 1 a 1 e também coletivamente, o método, e todos tiveram um resultado muito bacana. Tem exemplo? O pessoal adora. Ilustração. Tem. Pessoas que não conseguiam ter uma rotina no seu dia. Pessoas que não conseguiam priorizar. Pessoas que não conseguiam ter um objetivo claro na sua vida. Tudo isso, através do método, foi criado. Então tem diversos depoimentos, até na página onde tem o curso, tem o depoimento de vários dos clientes que participaram do método, cada um contando um pouquinho das suas vitórias, cada um contando um pouquinho de onde chegaram. Lembre-se que deixarei aqui, tá, gente, o contato do Rafa, para que quando haja interesse vocês encontrem, ok? Muito bom. E tem um outro caso muito bacana, isso eu tenho autorização para falar, ele me permitiu citar o nome, né? Então eu vou contar aqui essa história. O Guido Nunes, que ele era um repórter da Globo, um repórter do Sport TV da Globo, e ele estava pensando em entrar no meio digital também, com curso gravado e tudo mais, mas um pouco de dificuldade de fazer isso e conciliar as coisas. Nós trabalhamos, a princípio, a inserção dele no mundo digital. Deu tão certo, mas tão certo, mas tão certo, que ele pediu demissão da Globo e foi trabalhar. Pera lá, ele era um repórter, era um repórter da Globo. E ele não conseguia inserção no mundo digital? A prioridade era outra, né, no momento. Mas ele queria ter uma segunda fonte de trabalho, uma segunda fonte de renda. E tinha o curso pronto, gravado, mas não estava colocando isso em prática da forma que poderia levar ao resultado. Né? E aí, através do processo, isso começou a encaixar, começou a dar certo, ele chamou a atenção das pessoas certas e foi contratado por uma empresa que trabalha com o mundo digital para ser um gerente de conteúdo lá e está feliz da vida. Que bacana, gente. Rafa, a dúvida do pessoal, bom, já sabem onde encontrá-lo, além do coaching, como é que você faz? Como é que esse negócio de cursos, que eu achei super bacana que você me contou nos bastidores? Legal. O coaching é uma metodologia de trabalho, mas não é a única metodologia de trabalho que eu tenho formações e certificações para aplicar. Eu trabalho também com treinamentos de inteligência emocional e treinamentos comportamentais. Eu gosto de deixar muito claro e frisar muito bem. Coaching é uma coisa, treinamentos na área comportamental é outra coisa. Qual Os dois dão resultados. Tá. O coaching é aquilo como eu falei no começo da nossa conversa. A gente vai extrair da pessoa o resultado. A gente vai extrair da pessoa o que ela é e ela vai aplicar aquilo na vida. E outra O treinamento, ele é de uma forma mais direta, com dinâmicas, com ferramentas de impacto emocional que vão levar a um tipo de reflexão diferente. Mas os resultados que a pessoa pode atingir podem ser até os mesmos, ou muito parecidos, mas são metodologias de trabalho diferentes. Vou citar um exemplo. Saiu, não faz muito tempo, uma matéria onde uma pessoa publicou um vídeo onde ela estava caminhando sobre cacos de vidro e dizendo que um coach tinha feito aquilo. Siddhartha Gautama? Ah, meu Deus. E aí gerou uma polêmica, né? Que o coaching fazendo coisas que não é do coaching e tal. Eu até gravei um vídeo nessa época, logo que saiu essa publicação e começou a gerar muita polêmica, muita discussão, explicando que aquilo realmente não era coaching. Aquilo é um treinamento de alto impacto emocional. E tem técnica para fazer também. Eu tenho os treinamentos nas duas áreas. O treinamento que eu aplico pode ter uma dinâmica dessa, por exemplo, com total segurança, focando a pessoa a vencer seus medos, a vencer barreiras. Isso cria o que a gente chama de uma âncora emocional.
Se você tem uma dificuldade para viver, para vencer mais para frente na sua vida, e você passou por uma dinâmica onde você caminhou sobre o fogo, ou sobre cacos de vidro, ou fez alguma coisa que dá um alto impacto em você, o que você vai pensar? Se eu fui capaz de caminhar sobre o fogo, se eu fui capaz de caminhar sobre cacos de vidro, eu sou capaz de enfrentar essa dificuldade, esse desafio na minha vida. Traz um empoderamento para as pessoas isso. Um faquir, de início, tá, gente? Você vira um faquir em pedras quentes, depois você consegue tudo na vida. Mas nem todos quererão passar por esse processo, não é? É feito com total segurança. Eu já passei várias vezes, como aluno e agora como treinador. A pedra quente, encandecida ou... É carvão, em brasa, 300, 320 graus, e você caminha sobre, não queima. Fiz várias vezes. Andou descalço um mês. Tô brincando, Rafa. Nada. Sem uma bolha no pé. Gente... Quando você vai passar por uma dinâmica dessa, existe um preparo. Não vão fazer isso em casa, gente. Já avisa. Não vai pegar a brasa da churrasqueira depois daquela cervejinha no domingo, colocar no chão e querer caminhar, porque você vai se queimar. Marcar o Rafa Não falou. é assim. Tudo tem uma técnica, tudo tem um jeito de ser feito e principalmente um estado emocional que a pessoa tem que estar para poder passar por uma dinâmica dessa. Se for com medo, se for vacilando, pode se queimar. Se eu sou o treinador, estou aplicando uma dinâmica dessa, eu sei se a pessoa tal não está preparada para passar. Se não tiver, eu não deixo ela passar. Primeira coisa que a gente tem que prezar é a segurança da pessoa que está ali. Afinal de contas, a responsabilidade é do treinador. Uhum. O resultado que a pessoa vai ter é a responsabilidade dela por aplicar aquilo que ela aprendeu. Mas prezar pela segurança, saber como conduzir, é a responsabilidade do treinador. Outra coisa que no mundo de hoje tem acontecido e a gente vê muito, é que a profissão, tanto de coach quanto de treinador, está assim, banalizada por algumas vertentes que não dão resultados ou que fazem o que não é para fazer. Por exemplo, eu gosto muito de falar isso também, tem coach que invade uma área de trabalho que não é dele, que não leva a sério o seu trabalho. Quando eu vou conversar com o cliente, eu já explico isso logo de cara. Coaching não é terapia. Eu não vou para o seu passado, descobrir uma causa, uma origem de alguma coisa. Isso é um terapeuta que vai fazer. Isso é um psicólogo que vai fazer. O coach ele vai ajudar você a entender o momento que você está, entender onde você quer chegar e te ajudar nesse caminho, do hoje para o futuro, daqui para frente, sem entrar na área que não é dele. É porque, de repente, gente, aí uma pessoa que está muito carente, tem vários problemas, contrata o coaching para isso que ele está delimitando aqui. Mas a carência é tanta que ela vai jogar nas costas do pobre coitado os seus traumas pessoais, os seus dramas de infância, e não é por aí. Ah, mas eu não consigo crescer na empresa porque meu pai me açoitava quando pequena. Não é, não tem como. Não, essa não é uma área de competência do coach. Não confundamos. Eu levo tão a sério, mas tão a sério a minha profissão, que se eu tiver que recusar um cliente, se ele não estiver no momento de passar por um processo de desenvolvimento, por um processo de coaching ou por um treinamento de alto impacto emocional, eu não deixo ele participar. Eu não deixo ele me contratar. Porque o resultado do trabalho do profissional de desenvolvimento humano não depende só dele, depende da outra pessoa fazer aquilo que precisa ser feito para chegar no resultado. Então eu falo assim para o cliente, antes de fechar um contrato com ele, por que eu devo aceitar você como meu cliente? E espera a resposta. Se a pessoa não estiver preparada, ela não vai conseguir dar uma resposta. E nessa hora, eu me reservo até o direito de não pegar aquele caso, não acompanhar aquele cliente, por profundo respeito ao ser humano que está ali. Porque se eu quiser levá-lo a um resultado que ele não está preparado para agir naquele momento da vida, ele não vai ter o resultado que precisa ter. Eu já indiquei pessoas para passar por um psicólogo, para conversar com alguém que pudesse ajudá-lo a estar num momento apto ou apta a fazer os movimentos necessários para ter um resultado no futuro. Ou fazer concomitante, né? Tá com o psicólogo, o terapeuta e o coach, não é, gente? Um não invade a seara do outro e fica perfeito. Infelizmente, tem profissionais que não agem desse jeito. Por isso que dizem, né? Que algumas pessoas fazem piada com o coach. Quando alguém faz uma piadinha comigo, eu dou risada
E eu falo que eu entendo, porque antes de ser um profissional do desenvolvimento humano, o que eu pensava? Eu pensava que esse profissional era alguém que não deu certo fazendo alguma coisa e que foi ensinar os outros aquilo que ele não sabe. Eu mesmo pensava isso há 5 anos atrás. Cético. Total. Rafa. Só que vendo os resultados, não dá para negar. Vendo a mudança que eu tive na minha própria vida, pessoas que eu conheço que não são meus clientes antes de eu trabalhar com isso, que tinham resultados incríveis. E hoje os meus próprios clientes tendo resultados incríveis. Pô, o cara saiu da Rede Globo e foi trabalhar numa outra área. Imagina, gente. Olha que bacana, né? isso. Pessoas deixaram trabalho numa empresa e foram abrir o seu próprio negócio e estão indo muito bem. Pessoas estavam travadas ali na vida e começaram a se desenvolver. Pessoas não conseguiam se priorizar e passam a se priorizar. Não conseguiam ter tempo para estar com as pessoas que amam, para estar com a família, de tão atarefado com o trabalho, e hoje conseguem caminhar o trabalho e a família lado a lado ali, podendo priorizar o que é importante para o ser humano. Perfeito. E olha que pode vir Rafa novamente, de repente, caso vocês tenham bastante dúvidas. Rafa, foi um prazer, viu, tê-lo aqui comigo, elucidar as pessoas. Considerações finais? Agradecer, né, pela oportunidade de estar aqui. Tinha muito mais coisa para a gente falar, é um assunto muito extenso. Você retorna, nada óbvio, vou ficar muito feliz. Se o pessoal gostaram, Camila, aí você me fala. Claro. Tomara que eles gostem. Se gostarem, você me convida de novo. Que com eu venho certeza. Com todo prazer. Com certeza. É um prazer imenso. Nós gostamos de elucidar o público. E assim nos despedimos. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo programa. Tchau!